a elaboração, e hoje ele sabe detalhe assim que de tudo que pode ter rolado aí na concepção desse projeto. Durante a obra você estava fazendo um doutorado, né? E depois, agora, na operação desde o começo, né, Tio? Pré-operação, operação. Então, só quero perguntar pra vocês. Vamos lá, essa é a lei? Tudo bom? Deixa eu explicar. O pessoal é do mestrado, a disciplina que tem no começo é do primeiro semestre, né? Então chama Introdução. Introdução à Engenharia do Meio Ambiente. Então, assim, nós temos o quê? Biólogos, nós temos engenheiros ambientais, nós temos químicos, nós temos geoprocessamento, arquiteto, saneamento. Então, assim, é multidisciplinar. Tem engenheiros, você é engenheiro agrícola, a equipe nota 10 aqui da barragem, né? Tudo bom? Como é que vai? Então, assim, aí, Tineu, você vai dar uma explicação assim, geral desse projeto, o que a gente está, onde a gente vai chegar, né? O que a gente já está fazendo. O que acontece é que não dá para saber, né, o que é o interesse de cada um. E lá no sol é meio complicado. Primeiro que o pessoal fica muito disperso, né, o sol muito quente na cabeça, não dá para ficar explicando para todo mundo. Então a gente procura aqui, eu vou dar uma pincelada, não preparei nada, e como o Zé disse, primeiro eu quero apresentar as meninas aqui. A nossa equipe é mínima aqui, tá? Os problemas milhares, né? Então, essas duas aqui são as menininhas responsáveis, tem a Andréia também que está de licença, responsáveis pela monitoramento do reservatório, digamos assim, né? A gente conta com o laboratório central da saneamento, as coletas, toda a parte de diagnóstico, toda a parte de caracterização dos parâmetros com relação à água bruta, né? As meninas que são responsáveis. Certo? É a Nina e a Leia, guerreiras. Nós temos mais 4 agentes de sistemas que saem para o campo, que aqui desse jeito aqui não para, né? E mais um mecânico de manutenção. Vocês veem que é uma equipe ridícula, né? Aqui a gente precisaria, a Nina é bióloga, a Leia está fazendo, será bióloga daqui uns dias também, né? É técnica, e a Andréia é formada em química, mas ela está aqui também como técnica na área de meio ambiente. Né? E, bem, aqui é lógico que sai um pouquinho maior. Eu sempre digo o seguinte, você na barragem, aí se vocês quiserem ouvir, tudo bem, se quiserem, é mais apresentar vocês. Eu sempre digo que a gente tem 2 pepinos aqui, a gente tem uma barragem, né, com todos os seus problemas. Imagina uma barragem que fica a 10 quilômetros a montante da cidade. Imagina uma barragem dessa romper, né, a tragédia que se viu. Então, você tem que ter o quê? Risco zero de acontecer qualquer tipo de problema estrutural nessa barragem. Então, para isso, você conta com o quê? Nós temos mais de 200 instrumentos que são lidos, 200 instrumentos que são lidos a cada 2 dias, né? E analisados todos, feitos os gráficos, jogados esses dados, que avalia o quê? Avalia a condição estrutural dessa barragem, a possibilidade dela romper ou não. Então, isso já é um pepino muito grande. Além dos instrumentos, você tem que ter o quê? Você tem que ter, a gente conta muito aqui o quê? Com a caracterização visual, mas você caminhar mesmo. Você caminhar pela crista da barragem, você tem que verificar, né? Você vai, lógico, você tem divisões daquele concreto, você tem que verificar se aquilo ali está de acordo com o que foi previsto. Tem os taludes, porque aqui nós temos uma barragem que é de concreto, compactado com rolo, e terra. Mas a terra seria o quê? As ombreiras. Para quem não é engenheiro, aquilo que segura, né? Ombreira de terra. E tem os taludes de jusante, que é para segurar essa barragem. Então isso tem que estar avaliando. Por exemplo, se você tem buraco lá que foi o que fez, se você tem buraco, se você tem formigueiro, você tem que botar isca para matar, realmente a formiga acabar com o formigueiro. Buraco de tatu, buraco de cobre, então nada disso pode ter no talude de jusante. Então vejam vocês a quantidade e responsabilidade que tem em relação ao trabalho. Além disso, você tem os equipamentos. Então nós temos o quê? Nós temos comportas, nós temos bombas de drenagem que não podem parar de funcionar 24 horas por dia. Então tem toda a parte de manutenção e operação dos equipamentos. E o outro pepino seria o quê? Ou a metade do pepino, que é o reservatório. Tá? É isso aí que vocês estão vendo. Então, para quem é da área operacional, imagina você, essa parte azul aqui, o espelho da água. Você tem 14 km de extensão, né? Uma bacia muito problemática, que é a bacia de Joinville. Então,
uma bacia incrivelmente pequena, ela tem 800 km², mas ela tem o quê? Ela tem uma parte de Goiânia, tem Guaianazes, ela tem Anápolis, que é um problema muito sério, né? Não que a gente tenha alguma coisa contra Anápolis, mas uma grande parte do esgoto não tratado. A maior parte do esgoto não é tratado, não é coletado em Anápolis, e cai, infelizmente, na bacia do Goiânia, né? E é uma região que você tem muita pecuária e muita agricultura também. Mas é lógico que a gente não tem condições de o quê? De abraçar tudo. Então, o nosso objetivo aqui, o nosso trabalho é o quê? É tentar manter o reservatório. Qual que é o objetivo? É manter a qualidade da água bruta desse reservatório, né? Por quê? O reservatório, quando você forma um reservatório, a ideia que você tem é que você tem uma água bruta de melhor qualidade que você teria no manancial em superfície. É esse o objetivo, né? Agora, para quem é da área de biologia, química, ambiental, sabe que o reservatório, se ele tem uma qualidade em termos de sedimento, em termos físicos, eu diria, né? Melhores, ele pode ter o quê? Uma questão biológica muito pior, né? Floração de algas é um caso sério. Infelizmente, a gente já está tendo vários tipos. Assim, nós estamos estudando no livro, tentando identificar, né, as macrófitas, principalmente, que nós temos. Por quê? Porque você tem uma quantidade de nutrientes muito grande, então é um ambiente muito propício, né? Então, o que acontece? Nós temos um reservatório, essa projeção azul aqui é com uma cota máxima de 751,5. Hoje exatamente, a gente mede isso todos os dias, nós estamos com 749,18. Tá? Então ela está praticamente 2,5 metros abaixo do que seria o máximo. Só que nós estamos numa época de seca, parou de chover há pouco tempo, ainda está vertendo, né? Nós estamos no vertedor central, mas a gente pensa que isso daqui a um mês deve estar no vertedor também. Então, essa área que vocês estão vendo, verde, que a gente chama de área de proteção do reservatório. Em média tem 200 metros de faixa, em média, tá? E vocês podem dizer, pô, mas 200 metros resolve o quê? Não resolve nada, né? 200 metros, você imaginar a proteção do reservatório é todo muito pequeno. O problema é que para você desapropriar, hoje em dia você não desapropria pagando miséria, você desapropria pagando aquilo que é feito a avaliação, né? Tem toda uma metodologia de engenharia para fazer a avaliação. Então é tudo muito caro. Se vocês me perguntassem o que seria o perfeito, seria o perfeito você desapropriar todas as propriedades limítrofes, mas aí ficaria muito caro, né? Então a gente fez o quê? A gente pegou parte das propriedades. Hoje a gente vê também o seguinte, que se a gente tivesse feito desapropriação, vocês estão vendo em branco aqui, ó, a meio distante, são propriedades que a gente chama de remanescentes, ou seja, a gente desapropriou uma parte e ficou outra parte para o cara continuar a atividade dele. A gente hoje não tem pessoal para tomar conta desse que está verde aqui. Imagina se a gente tivesse apropriado todas as propriedades, né? Vocês estão vendo que tem uma faixa muito grande aqui, que ela vai além dos 200 metros, né? Por que isso? Nós temos aqui um manancial, chama Hilário, Palmito Hilário, ele tem uma vazão enorme, né? Aqui, não sei se vocês estão conseguindo localizar, a BR-153 ela passa aqui, vai para Brasília, aqui é Teresópolis, tá? E aqui tem a GO 080, que vai para o campus, que vai para Nerópolis. Aqui. Então ela está duplicada isso aqui, tem um apelo aqui, né, profissional muito grande. Então imagina você ter um acidente aqui com produtos perigosos, né? Então, ele vai praticamente direto, você tem uma vazão muito grande aqui, a captação é feita aqui, você não teria o quê? Você não tem tempo hábil para poder conter esse tipo de produto, né? Agora, todos os tipos de problemas que vocês imaginam tem nessa área de proteção. Então nós temos uma vigilância 24 horas por dia, mas são só 2 vigilantes para percorrer toda essa área. A gente cercou essa área toda e, lógico, lá de dentro, que pertence à saneária, tem um acero, né? E nós, para poder nos ajudar não só a conter os curiosos, mas também para verificar erosões, esse é um trabalho que a gente chama de monitoramento de engenharia, né? E você pode dizer que só tem um tinil como engenheiro aqui, né? Eu não posso disso. Então eu faço esse trabalho também. A gente vem de barco, eu que piloto o barco também, só eu posso pilotar o barco. E a gente monitora não só a questão de macrófitas, parte de qualidade, mas também a questão de erosão, né? Então sempre que eu saio com um dos meninos e saio com uma das meninas. Cada um, eu saio com 6 olhos, cada um, né?
tem que verificar uma área específica. A gente fotografa tudo, a gente tem aqui um acervo de acho que mais de 10 mil fotos. Tá? Todos os dias, tudo que acontece a gente fotografa. Bem, então o que acontece aqui? Nós temos, para facilitar esse trabalho, então além da cerca, né, nós temos cerca aqui em volta disso tudo aqui, nós fizemos aqui 25 acessos desse acervo até chegar no reservatório. Vocês viram o trator ali? Então tem um menino aqui que fez só por conta, né, de operar esse trator. O que mais que nós temos aqui interessante para falar? Vocês vão ver lá, essa área aqui era uma área que basicamente era de pecuária. Então é muito evidente isso aqui, que quando vocês olham daqui, vocês vão ver, você tem uma parte verde mais clara, uma parte verde mais escura. A parte clara é uma que você tinha área de pastagem, então tem que ser feita a recomposição florística. É óbvio que se continuar dessa forma, chovendo, vai assoreando o reservatório, né? Porque você não tem como conter. Então isso é um trabalho muito, muito importante. Isso já está sendo licitado, recomposição florística. Eu não sei quando é que a gente vai começar a fazer isso. Valor grande, valor. 8 milhões de reais. Qualquer coisinha na faixa de milhões. Vocês estão vendo essa faixa cinza aqui, né? Então, essa faixa cinza é o parque, né? PAMP, vocês conhecem. Nós temos essa faixa aqui e essa faixa. O PAMP, quando ele foi criado em termos de decreto, vocês precisam saber disso porque muita gente se engana. Nós não colocamos um reservatório dentro do parque. Tá? Quando o parque foi criado via decreto, as coordenadas, nós passamos todas as coordenadas, não tinha ainda a formação do reservatório, nós tínhamos todo o estudo. Tá? A gente passou todas as coordenadas. O que seria a área de proteção e o reservatório, tá? Para a secretaria, portanto, eles formaram o parque quando ele foi criado, tá? Essa parte verde e azul ela não faz parte do parque. Tem muita gente que imagina que sim, né, que faz parte, não faz parte. E a gente imaginava o quê? Se você tem um parque, então essa área do reservatório que está inserida no parque está protegida. Né? É o contrário. Né? O que acontece? Não é crítica nenhuma a Semar, não é crítica nenhuma a quem administra o parque. É questão de infraestrutura. Tá? O pessoal não tem infraestrutura, não tem pessoal. Então não tem barco, não tem carro, não tem fiscal, não tem manutenção das cercas em volta do reservatório, não tem manutenção das trilhas. Tá? Então o que acontece? Nós temos hoje, infelizmente, aqui no reservatório, na área de proteção do reservatório, 38 pontos de presença de pessoas, pescando. Em geral estão pescando ou caçando. Né? 99% dessas pessoas entram pelo parque. Entendeu? Então aquilo que era para ser uma solução, para você não tira no pé. Por conta da falta de infraestrutura. Isso é um motivo de reunião com a diretoria, já para a gente tentar aproximar da secretaria e ver o que faz para isso. Né? Porque é impossível a gente administrar isso. Nós temos uma época agora de seca, vai começar uma época de seca, e tradicionalmente pega fogo mesmo. Tá? No ano passado nós tivemos uma faixa que vai, né? Além do parque, essa parte cinza aqui, essa área verde nossa que vai daqui, até aqui, toda pegou fogo. Por conta de quê? Pescador que chega e vai fazer fogueira. Né? Por quê? Eu estava olhando as fotos aí por curiosidade. Essa semana eu estava dando uma olhada nas fotos do ano passado, nessa mesma época, nós estávamos com o mato todo seco já. Né? Como choveu agora em junho, a gente ainda está com uma mata razoável. Mas eu penso que é continuar. Ontem, por exemplo, eu saí de barco aqui, eu encontrei fogueira uns 5 pontos aqui. Fogueiras, foram feitas fogueiras, você viu o resto da fogueira. Se isso acontecer daqui a um mês, vai pegar fogo novamente em toda a área. Então são os desafios que a gente tem aí para manter essa qualidade da água bruta. Uma outra coisa que é interessante dizer, eu sempre brinco com as meninas, porque o que é você ter uma água bruta de boa qualidade? Vocês sabem? Água bruta. Nós fizemos um reservatório, nós estamos pagando 400 milhões de reais por essa barragem, por esse reservatório. Né? O nosso objetivo maior aqui da equipe é manter a qualidade da água desse reservatório. Né? Agora, o que é uma qualidade? É uma água bruta, lógico. Porque você definir parâmetros de norma é muito fácil, né?
vai lá no CONAMA, vai lá na Secretaria. Agora, isso para nós aqui na Saneago, aqui, nós que trabalhamos no observatório, isso não representa nada. Então, o laboratório, quando a gente faz um diagnóstico de presença, por exemplo, de alguma cianofília, sei lá, de alguma macrófila, o que isso representa em termos de qualidade da água, nos interessa o quê? O que a gente vai gastar na estação de tratamento? A nossa relação é essa. Essa água é exclusivamente para abastecimento público. O que é uma água bruta de boa qualidade? É aquela em que, quando você vai transformar em água potável, você tem o mínimo de gasto possível. É só para isso que justifica você ter 400 milhões aqui. Porque se não fosse para isso, não adiantaria. Então, uma água de boa qualidade é isso. Então, não adianta você ficar pegando parâmetros físico-químicos, sei lá, pH, oxigênio dissolvido, tudo isso é interessante. Né? Mas interessa o quê? E o que se gasta numa estação de tratamento além do pessoal, né? Para poder operar uma estação? É produto químico. Tá? Então, eu sempre digo o seguinte, você transforma qualquer água, né? Eu não sei se o Zé usa esse termo, mas eu gosto muito de usar com meus alunos o seguinte. Eu não gosto, por exemplo, de falar água tratada. A Saneago usa isso como jargão e tal, mas eu odeio. Eu acho que é água potável. Né? Porque uma água, um efluente de dinhete é uma água tratada. Você não vai beber. Né? Então, eu gosto de usar como sanitarista a água potável, não é água tratada. Então, você não trata uma água, você potabiliza a água. É uma indústria para potabilizar a água. E às vezes até tem na natureza uma água potável sem tratamento. Sem dúvida que tem. Né? Por quê? Porque se você pega só os parâmetros da norma, nós temos aqui casos, nós temos as meninas fizeram uma análise esses dias. Nós temos 2 pontos de apoio ao longo. Né? Nós temos uma fazenda aqui que foi desapropriada, que é um ponto de apoio dos vigilantes, e aqui próximo a Teresópolis. E o abastecimento da cisterna. Né? E aí o pessoal começou a falar que estavam com coceira, estavam com umas coisas assim. Eu falei, olha, eu como sanitarista eu posso dizer o seguinte, coceira não é de ingerir água. Né? Quando ingere água, né, enfermidade de circulação hídrica, em geral você tem problemas internos, estomacais, diarreia, né, essas coisas. Então o cara passa pelo capim e fica falando, cara, bem, por conta disso eu pedi para eu fazer uma análise e a água de cisterna dentro das normas, né, elas estão dentro do padrão. E olha que não é feito nenhum tipo de tratamento, é isso que o Zé diz, né. Você pode ter uma água que ela não precisa ser potabilizada, ela dentro dos padrões ela pode ser ingerida sem causar enfermidade. Mais alguma coisa, Zé? Característica da barragem, precisa disso? Mas vocês têm que dizer também. Só explicando que assim, não deu tempo da gente falar isso também, tem uma parte principal que segura, né, que é o peso, que é o compactado. Você fala do quê? A barragem. E tem uma parte de concreto armado que é do canal, né? Tem aquela que passa embaixo, do canal do tomate. É difícil. Não, mas é difícil. Bem, em geral, vocês vão ver o paredão, ele é de concreto compactado com rolo, né? Que é uma técnica muito utilizada, que é muito rápida, né? A execução é. E aí, como o Zé disse, você teve o quê? A gente teve a parte de desvio do rio, né? Que depois ele virou o quê? Desvio do rio, que depois ele virou duas seções, né? De 4 por 8, em que são exatamente as tomadas, né, em que saem as comportas, e que serão interligadas as tubulações, né, de 2 metros e 2,5 metros, que irão para a estação elevatória, a estação de bombeamento. Né, essa parte toda de concreto, o resto rolado, e as 2 ombreiras de terra, então tudo isso é o corpo da barragem. E você tem um vertedor central, né, 50 metros, vocês vão ver agora que está vertendo. Porque exatamente para você ter o quê? Essa sobra de água que você tem na época de chuva, ela possa passar, né, e seguir o curso normal do rio. Essa água que está vertendo não é a regularização. É feito pela lateral, né? Não, é central. Né? É a própria. Central. Vertedor central. Não, tudo bem. Essa água que está vertendo é a água que está regularizando a vazão do rio. Essa que está sobrando. Sobrando, sim, né? O lado está cheio. Você tem que entender o seguinte, o reservatório ele é acumulação e regularização. Né? Essa pergunta é interessante, que as pessoas, por exemplo, reclamam demais, na imprensa, né, atribuem à barragem o fato de inundar nas casas do Jaó, nas chácaras, tal. Você deve ter visto isso aí na Sai da imprensa. Mas é totalmente equivocado essa. O que o reservatório faz, né? Deixa eu ir de volta. A função dele é exatamente essa. Numa época de seca, você para de verter, né? Para de verter, fica só aquilo acumulado. Você
jogou essa água toda. Né? É o que está acontecendo agora. Você começa a diminuir o volume, quando tem chuva, né? E baixa o nível do reservatório e não verte mais pelo filtrador central. Né? Então você tem que abrir as comportas para poder manter a vida no rio, porque o rio não é só captação. Além da gente ter a captação ajusante, hoje a gente tira 2 metros cúbicos por segundo, 2 mililitros por segundo, tem toda a vida, né? Você tem que manter no rio, além dos esgotos que são jogados ao meio do vale e tal, você precisa diluir isso também, entendeu? Antes de chegar no meia ponte. Isso numa época de seca. Na época de cheia, a gente diz o seguinte: você está regularizando isso. O negócio está acumulando, mas sobra uma água. Né? Ele já é dimensionado para isso. Então as pessoas falam, mas então você não tem como. As pessoas elas ficam muito ligadas na parte hidrelétrica, que você abre, comporta, fecha a comporta. Não tem isso. Né? Então é o seguinte: você tem que abrir uma comporta para manter a jusante do rio. Tá? Em geral, você tem uma vazão média, aquela que você mantém. Tá? Porque a prioridade é o quê? Captar água. Então, numa época de seca, você tem uma acumulação, portanto, não falta água. É outra função do reservatório, não só a qualidade. Né? Então, nós já tivemos época do ano aqui em Goiânia, em que o João Leite chegou a 900 litros por segundo. E só para abastecer Goiânia, você precisa de 2.000 litros por segundo. Né? Então, um reservatório vai acontecer isso? Não, ele serve para isso mesmo. Nós vamos tirar 6 metros cúbicos por segundo no final de ano. Está garantido, o reservatório garante isso. Mas o que é essa questão da regularização? O que é? Quando você tem uma quantidade de chuva intensa, tá? O que acontece? Ele vai atingir um nível, então, por exemplo, essa cota 751,5 é o quê? É se você tiver uma vazão, uma chuva, quem é da engenharia sabe o que eu vou dizer. É que a gente chama de PMP, foi dimensionado PMP, que é a precipitação máxima provável. Né? É um troço assim absurdo, é um troço que nunca ocorreu, não vai ocorrer. Mas você tem que. A hidrologia é isso, você estuda, né, então, toda a estrutura da barragem, todo o reservatório, ele foi dimensionado para isso. Então, ele chegaria a essa cota 651,5 e mesmo assim não ocorreria enchentes ajudantes. Certo? Ele vai inverter, você não controla, lógico, essa vazão do verde, você pode controlar, mas ele já é dimensionado para isso. Né? A largura dele de 50 metros já foi prevista para isso, essa vazão máxima. Né? Então, numa época de seca, tá? Você não tem mais essa história de uma vazão mínima no rio, né? E na enchente ele vai fazer o quê? Você tem toda uma área, né? Essa 450 aí tem também essa história, vamos falar, a gente vai lembrar das coisas, né? Essa questão da rodovia, que o pessoal está morrendo de medo, mas não dá rodovia, tá? Não tem absolutamente nada também. Isso tudo quando foi duplicada essa rodovia, a gente já passou a cota máxima que atingiria, né? Com essa barragem. E você tem que entender o seguinte: você tem a altura da barragem e o vertedor. Isso já é dimensionado para quê? Para que você não passe dessa cota, não aconteça nada. Mas você pode perguntar, mas não pode acontecer assim um tsunami? Pode. Né? Aí nós temos o quê? Nós temos um estudo que chama PAE, que a gente chama de PAE, né? Que é o Plano de Ação Emergencial, né? E que prevê 5 cenários. Aí é coisa assim, tipo, ela rompe, ou então você tem uma chuva provável e ela passa sobre a barragem, né, e vai atingir até Aparecida de Goiânia. Aí isso já não divulga, né? Mas a gente tem esses cenários, por quê? Aí você chama a defesa civil, você chama o bombeiro, que vai avisar o fogo e tal. E esse estudo também foi feito, imaginando isso uma catástrofe. Certo? Então isso que as pessoas falam, tal. Depois que construíram a barragem, começou a inundar lá, né, a chácara. Né? Isso existe, sério. Exatamente o contrário, agora que tem a barragem que não vai inundar mesmo. Né? Aí a imprensa fica em cima, tal, perguntando, por mais que você explique, as pessoas não entendem. Né? O que eu falei para os moradores? Tem uns moradores que são mais esclarecidos. Eu falei, vem cá, até um exemplo pode ser para vocês. Ele o Gilberto ligou para mim, que ele tem uma casa de eventos, achando que ele está tendo prejuízos por conta disso. Aí eu falei, vem cá, quantos anos você mora nessa chácara? Tem 25 anos. Eu falei, pois é, então se você mora 25 anos, você conhece bem o João Leite. Tá? Dá uma andada uns 5 quilômetros antes da sua casa no João Leite. Vê se você não mudou. Mudou todo o rio, sabe? A sinuosidade do rio, a forma, o volume do rio. Né? Todo está modificado. Então não é isso aqui, né? É
com o tempo isso foi piorando. Né? Só que eles associam. Eu falei, olha, o ano passado mudou. Tinha reservatório. O ano atrasado, mudou. Ela só vai piorando. Eu falei, olha, não tem nada a ver com barragem. Eles ficam falando assim, vocês abriram comportas, né? E que comporta? Comporta, né? Então, assim, o que acontece é que nós temos fotos do pessoal do Henrique lá, né? O pessoal que trabalha com bacias, do Google, né? Do satélite, de anos, você percebe claramente, entendeu? Mudou completamente a topologia do rio. Inclusive áreas que antigamente eram na época de enchente, elas acumulavam, tinha umas lagoas, mudaram completamente a posição. Quem mora, não tem mata ciliar, e você sabe disso, quando os habitacionais sendo construídos. Só completando uma coisinha que perguntaram lá, essa barragem não tem função de reter cheia, isso é outra coisa. Aí ela tem que ter um volume preparado para, se vier uma seta. E existem barragens por aí em outros lugares, principalmente em outros países, que você reserva um volume dela para quando vir uma onda de cheia, ele encher e não passar rio abaixo. Essa barragem não tem nada a ver com essa função. Aí seria ondas de cheia. Ondas de cheia. Outro aspecto físico que se estuda para a estrutura da barragem. Nesse caso de uma onda de cheia com uma chuva dessa, é o que eu falei. A barragem fica quietinha aqui. Eu sempre brinco, eu corro, né? Vou lugar alto, não vou ficar esperando mesmo. Pelos estudos ela fica quieta aqui, essa barragem não tem problema nenhum, mas isso vai passar em cima da barragem e vai sair arrastando tudo. Eu também não estou precavido, eu moro num lugar mais alto, com certeza. Sim. Mas eu passo aqui 12 horas dentro da barragem, então acho que eu sou o primeiro a morrer se acontecer na vida. Mas isso, esse risco, gente, isso é brincadeira. É difícil você dizer, né? Fenômenos naturais podem acontecer. Mas dentro do histórico que existe, então se a gente imaginar aval sismo, sei lá, terremoto, em escala, bicho, essas coisas, isso é possível. Mas assim, é lógico, uma barragem nessa localização, né? Ela é muito elogiada, inclusive. A minha formação, agora a gente virou tudo, né? Você vira piloto de barco, piloto do trator, engenheiro mecânico, mecânico de manutenção, eu virei tudo isso aqui. Então, o que acontece? Eu comecei a frequentar, eu que era sanitarista de formação, né? Civil de formação, depois mestrado, doutorado na área de saneamento. O que acontece? Comecei a participar de congressos de grandes barragens, porque aí tem a ver, tem a parte ambiental, tem a parte cultural, né? A gente aprendeu um pouco. E eles lá dizem o seguinte: barragem nenhuma rompe sem avisar, e não rompe mesmo, brincadeira. Essa era toda instrumentada, melhor ainda, né? Mas mesmo aquelas que não são instrumentos, não têm instrumentação, elas avisam 6 ou 8 meses antes que elas vão morrer. Só ficar ouvindo antes, não vai ser. Entendeu? Então a gente fica muito tranquilo. E ela, nos congressos, essa barragem sempre foi citada. Tem um livro aí, que eu acho que o Zé não conhece, um livro de grandes barragens, um livro em inglês, inclusive. Não sei se você tem em português. É um livro muito caro, porque eles têm só fotos muito bonitas das maiores barragens, e a nossa é citada como exemplo. Execução, de todos os critérios que foram levados. Programas ambientais, que assim, essa e o BID. Nós tivemos aqui 32 programas, hoje nós temos 8 em andamento. Eles são super elogiados, são referências do BID. O BID é o Banco Interamericano, financiou nessa hora. Então a gente é sempre elogiado pelos trabalhos. E na área, agora que a gente está operando, vamos dizer, o reservatório, tem 8 programas que a gente continua. Ictiofauna, plantas aquáticas, recomposição florística, monitoramento, essas coisas. Mais uma coisa? Uma pergunta, assim, tem um poço que fornece água montado para ir Poço profundo, sim. no cantinho ali, né? Tem uma obra em andamento aqui dentro que é... Você quer que fale sobre a instalação relatória? Fala só assim, o que é, assim, a barragem já pronta, né? Nosso trabalho aqui, nós temos a barragem pronta e está aí o reservatório formado. É muito jovem esse reservatório, né? Esse reservatório começou o enchimento, a gente fechou a galeria de desvio dia 18 de dezembro de 2009. É muito jovem, tem 3 anos. Então eu sempre brinco, as minhas ficam assim meio ansiosas, eu falo, a gente não vai conhecer esse reservatório em termos de qualidade, o que vai acontecer com ele, daqui uns 10 anos. Né? Precisamos de uns 10 anos de operação.
Então ele teve agora o segundo ciclo de enchimento. Né? Ele encheu, tal. Então ele não atingiu nada, atingiu uma cota de 749,80, foi uma cota. A gente imaginava chegar a 750 e tal. E uma coisa que a gente lê muito, que é da área de biologia, inversão térmica, né? Eu achava que isso era balela, né? Achei que isso não existia, que é um negócio muito bonito, né? Teoricamente. Existe, viu? Existe mesmo. No ano passado eu cheguei aqui na sexta-feira, eu sou muito ligado, né? Eu olho mesmo, assim, a gente vive isso aqui intensamente. Essa água estava completamente limpa, azul. Eu cheguei na segunda-feira, estava completamente marrom, limpa, sabe? Basta você ter ali 2 graus, 3 graus de diferença de temperatura, o negócio muda completamente. E aí aparece peixe morto, negócio esquisito. E 2 dias depois muda de novo, né? Então essa questão, quem entende, né, quem estudou já, quem tem essa noção de inversão térmica, isso é visual. A gente estava falando de inversão térmica. Elevatória. Então tem isso aqui, o conjunto de obras, né, gente? Nós temos uma estação de bombeamento aqui próximo. As obras estão em andamento, não dá para a gente ficar andando pela obra. Então a gente vai na crista da barragem, lá vocês conseguem visualizar todo como eu disse, o ambiente bem insalubre, muito calor. Tem uma estação elevatória aí, próxima. Daí tem uma adutora de água bruta de 1,80 m que vai até a ETA, vocês visitaram a ETA, né? Depois da ETA, dá 2 km aproximadamente, depois você tem mais 8 km até na qual, do mesmo diâmetro, 1,80 m, que vai até a atual local da estação de tratamento de água. Essa elevatória tem um aspecto interessante, né? Você já deve comentar com ele, que foi uma sacada muito boa. Tem gente que quer levar o mérito aí, mas eu vou dizer quem tem o mérito em cima desse estudo. O professor Edmundo Keller, não sei se vocês conhecem, para mim é um dos maiores. Ele já aposentado, ele foi da Unicamp, da USP. Eu tive a oportunidade de ser aluno dele no mestrado e de fazer parte da minha banca também no mestrado. Tive esse privilégio. Ele é um dos maiores estudiosos aí da área de hidráulica do país, sem dúvida. E ele que teve essa sacada, o que é? Quando a gente fez o primeiro estudo de concepção dessa barragem, a gente imaginava o quê? Pô, a gente tem uma queda muito grande, 50 metros. Né? Uma quantidade de água muito grande, vamos falar assim. A gente vai aproveitar isso para a geração de energia elétrica. Né? Vamos economizar. Os maiores gastos que tem em companhia de saneamento é a parte de manutenção. Operação. E a operação é energia elétrica. Né? 33% do gasto de operação é relativo à energia elétrica. Então, se a gente conseguisse transformar essa queda, transformar essa energia hidráulica em energia elétrica, seria muito interessante. Então, na época, a gente estudou isso e concluiu-se o quê? Não vamos mexer com esse negócio, porque a gente teria que fazer. Mas a companhia é a companhia de saneamento. Se a gente quisesse gerar energia elétrica, a gente ia ter que criar uma subsidiária da Saneágua, né? Entrar com todo o processo da ANEEL, royalties, uma confusão. Então, a gente pegou, bem, tem a CEL, que cuide de energia elétrica, vamos cuidar de saneamento. Né? Mas aí o que aconteceu? O Kelly fazendo aqui o professor Kelly fazendo uma visita, ele sugeriu, né? Falou, vem cá, por que você não transforma energia hidráulica em energia mecânica, não elétrica? Porque você não sabia transformar, não sabia mudar a empresa e tudo mais. A hidráulica em elétrica, a elétrica gerar mecânica, já você faz uma ponte ali. Né? Isso. E aí é isso, a nossa elevatória, e aí foi uma grande sacada, né? Quem diz que concebeu isso, na realidade, só detalhou uma ideia que era do professor Keller, né? E ganhou vários prêmios aí nos congressos e tal, mas tudo bem. Né? Infelizmente não ressalta quem teve a ideia. Quem teve a ideia é o professor Keller. Eu sempre tenho oportunidade de falar isso para ficar muito claro, né? Porque eu acho que você tem que dar o valor a quem é de direito. Né? E é uma bela no projeto. Né? Então você tem 2 turbinas, né? Não é turbobombas, tá? É turbina-bomba, são equipamentos diferentes. E a gente pega os 50 metros que nós temos de água com a vazão que tem e transforma em energia mecânica. Ela passa pela turbina, tá? E nós temos uma bomba que não tem motor. A turbina gira, né, o motor da bomba e joga a água lá para a estação de tratamento. Ou seja, eu não consumo energia elétrica. E quando que eu posso fazer isso? Uma determinada época do ano em que eu tenho uma quantidade de água, né,
que não vai fazer falta, vamos dizer assim, eu vou ficar explicando aqui, tá? De uma determinada cota até outra. No início de plano, a gente vai ter condições de fazer isso dentro dos estudos durante uns 6 meses. Olha só, de duração. Certo? E depois ela passe a 4 meses. Em 10 anos, pelos estudos, essa estação está paga. E olha que é uma bela uma estação. Passei 6 mil litros por segundo. Só 80 milhões de reais para isso. Então, é uma sacada econômica, financeira. E o bonito dessa história toda é o seguinte: se você está retirando, está esvaziando, entre aspas, o reservatório para poder economizar energia elétrica, você vai interferir na qualidade da água dele. Entendeu? Vai ficar mais raso. Então tem todo o estudo da interferência que isso tem na qualidade da água. Né? É um trabalho. Porque senão ganha de um lado e perde do outro. Isso. É porque a questão ambiental, eu, por exemplo, sempre digo o seguinte, que a gente encampou os programas ambientais aqui, uma coisa é a exigência, né, da secretaria e tal. Mas a gente aqui, tanto no projeto, quanto o que antecedeu a obra, durante a obra e agora na operação, a gente encampou esses programas ambientais porque a gente percebe o tanto que eles são importantes para você manter a qualidade da água. Então isso é uma coisa natural. Então, quando o pessoal da SEMAR, fiscal da SEMAR vem aqui ou do IBAMA, a gente não tem a mínima preocupação. Porque a gente faz isso por entender a necessidade do que opera. Então não é para cumprir uma portaria, cumprir uma licença de operação. A gente faz porque sabe que é a necessidade. E é por isso que o BID elogia muito a gente. A gente faz isso naturalmente, não é uma coisa que a gente faz forçado porque tem fiscalização. A gente faz porque a gente percebe. Então assim, fazer parte desse como o Zé está falando aqui, eu estou há 20 anos envolvido nisso. Você pegar desde a época do primeiro estudo de concepção, plano diretor de Goiânia e tal. Então assim, eu sempre digo que eu sou um cara iluminado, porque participar disso tudo você acaba aprendendo. Né? A gente gosta de estudar. Quais são as pressões que o reservatório já sofreu e que você imagina que vai sofrer pela urbanização de Goiânia? Então, há um apoio muito grande, né? Porque, primeiro, as pessoas até me perguntam, hoje, com a experiência que a gente tem operando reservatórios, se eu faria esse reservatório onde ele é? Jamais faria. Eu faria 50 km. Está muito distante para não ter essa pressão. Então, ele chama muita atenção. Né? Você vê a beleza que é esse reservatório, você passa na rodovia que vai para Brasília, né? O pessoal bate carro lá, porque fica olhando demais para ele. Mas o que acontece? A pressão imobiliária foi muito grande aqui. Nós tivemos aí um deputado, não vou falar o nome, que tinha um projeto para isso aqui. De hotéis fazenda, né, de parques, sabe essas coisas. O cara, eu não percebo a grandiosidade e depois você não tem como operar. São aqueles projetos que não podem sair do papel. E vocês descendo aqui, ó, vocês descendo aqui a barragem, do lado direito, vocês podem ver que tem uma área lá que está roçada. Isso aí estava aberto, estavam abertas as estradas. Isso era para ser o loteamento. Para imóveis. Aqui, a 500 metros. Né? Então eu acho que o grande problema é exatamente o que? Interesse em ocupação disso aqui. Então, esses fazendeiros, nada garante a gente que esses fazendeiros aqui também não vão fazer hotéis fazendas. A princípio eles não têm interesse não, porque é tudo gente com dinheiro, tá? E que eles até usam, eles não usam reservatório, isso foi mais visual, né? Mas é porque é gente que mexe com gado de primeira qualidade, a gente não está interessado, aliás, que é a distância, né? Mas fora isso aqui, né? O interesse imobiliário é muito grande. Certo? Esse foi o grande problema. Agora é lógico, a gente tem um plano de manejo dessa área. Certo? Mas o plano, como todo plano, ele não é lei, né? Não é um decreto, é um plano de manejo. Em que diz que nessa área você não pode ter nenhum tipo de ocupação. Que você deveria ter aqui, certo? Uma zona de amortecimento, que você fala, de 800 metros, pelo menos aqui, né? Envolvendo aqui. Agora, dava 200 metros aqui, esse loteamento. A pecuária, você sabe disso, o parque de pecuária vai estar ali do lado da estação de tratamento de água. Isso é absurdo. Então, tudo o que? Provocado pela beleza do reservatório. Então eu digo, vocês vão ver tanto que é lindo esse reservatório, vocês subirem lá. Quer dizer, mais bonito, mais complicado para você. Então o grande problema é exatamente mais cobiçado. Agora, você já deve estar ouvindo aí na imprensa, já deve ter ouvido muitas vezes, só falar da criação do Parque João Leite, né?
Ouviram isso? Sim. Então o que acontece? A criação do parque, a gente propôs isso, eu estava até discutindo com o pessoal. Entenda que eu não estou aqui criticando a SEMAR, tá? Estou dizendo que a infraestrutura que é dada para a SEMAR ela é inadequada. Ela não consegue administrar isso aqui. Eu falei para vocês, isso não é problemas nossos. Isso aqui já é parque. Né? Eu não tenho partido, não tenho amizade político, mas o governador, o nosso atual governador, ele diz o seguinte, né? Ele adora parques, a gente sabe disso. Né? E ele sempre falou, vamos reabrir o PEAM. Né? Vocês ouviram isso aí. Só que não é dado nenhum tipo de condição para isso. É a mínima condição você abrir o PEAM, abrir o parque. Não tem condição. Tá? Você não tem pessoal, não tem estrutura, não tem nada. Nada está destruído. Não sei se vocês têm da sede. É mato para todo lado, aparece um ferro verde. Né? Então não é assim. Então, mas o que acontece? A única forma que a gente teve, já que o plano não é seguido, em cima do que você perguntou, é o quê? É transformar isso aqui em parque. Toda essa área verde do parque. Porque você transformando isso em parque, pelo menos uma certeza você tem. Né? Não vai ter nada construído aí dentro. Você não vai ter aqui presença de empresas privadas, não vai ter especulação imobiliária. Certo? Porque você não pode ganhar dele. Esse é o problema. E a responsaria do SEMAR também. Entraria nos Não, aí esse é o problema. É isso que eu digo para você, que de repente você está dando um tiro no pé. Hoje, com as dificuldades que a gente tem aqui, o que se pensa? Vamos criar o parque? Vamos. Vamos ter criado o parque, isso está correndo aí, demora um pouco. Porque na verdade a gente não quer um decreto, a gente quer uma legislação que passe pela Assembleia, que seja aprovada, entendeu? Porque aí não fica nada disso. Né? Agora, a gente imagina o quê? Que a gente continue administrando isso. Nossa, né? Como nós fazemos hoje, que eu acho que a gente administra muito bem. Entendeu? O problema é que se isso dá Saneago, né, um cara pode falar, bem, é uma companhia de economia mista, vamos, aí o governo pode chegar e falar, não, vamos entregar isso para a empresa privada e deixa fazer tudo. Entendeu? Deixa fazer. Mas, sem dúvida, você criar o parque é uma boa. Agora, eu penso que a gente tem que aproximar da SEMAR, você tem que fazer convênios, depois de criar o parque, e tipo, a Saneago, até porque a obrigação de operar e monitorar o reservatório é da Saneago, é a companhia de saneamento. Né? Então, por que não fazer um convênio, sei lá, um acordo, para que a gente possa administrar, pelo menos essa área verde aqui. Né? Que a gente não teria condições de administrar o parque como todo, essa seria a obrigação. Acho que é possível fazer isso. Aliás, fizemos uma reunião ontem até para levar isso para o presidente, ia chamar a secretária, né? E conversar sobre isso, acho que é questão de... Porque aqui você não tem que estar envolvido só a SEMAR, você tem que ter corpo de bombeiros, de fogo, você tem que ter o batalhão ambiental para ajudar a gente, né? Tem muitas instituições. Respondi a sua pergunta? Respondido. E aí? Tomar um solzinho? Doido para pegar um... Sexta-feira. Os peões são bem. Ele tá falando bem que fica gentleman. triste, a mulher fica triste, mas quem fica triste é ele. Quando ele fala, O ninguém peão quer é bem saber. gentleman, né? Hoje em dia os peões são gentleman. Você tá passando. Não caiu, né? Sabe nadar? Sei, em princípio eu sei, né? Nunca. Isso deve ser fundo pra caramba. Oh. Esse é o quê, Tio? Estação de bombeamento e na frente é a subestação, né? Quer assumir, professor? Hã? Quer assumir? Não. Se fizer, não. Se fizer eu assumo, não tem problema não. O senhor que sabe. Realmente, você chega aqui, você fala, não estou em Goiânia, você não acredita. Esse aqui você tem que ver para crer. Por mais que você veja foto, Você hoje é cameraman? Sou. Nossa, hoje você tá chique Da Globo. demais. Nossa, você tá chique demais hoje. Tá gravando tudo que você tá falando, ó. Não estamos falando bobagem besteira não, Tá hein? gravando, pessoal? Você tá fazendo só a imagem? Gravando. Se você falar, será usado.
Não, você nem me filmar não. Bob. Cara, eu tenho que te contar um negócio que a Rávila falou, mas eu tenho que ser com a câmera desligada. Ah, é, mas... Tava o Nilson e tu no carro, né? Tá ligado, aí tá a ligado. Rávila falou assim... Não, então o Nilson tá sozinho no carro. Essa Rávila sem noção. Uma parede chama fio. Fio nada mais é do que uma trena que você tem um sensor, né? Então, aí você liga, chama fio por causa disso mesmo. Aí você solta. Quando ele atinge o nível da água, né? Tem uma manivelazinha, uma trena mesmo. Aí você mede o tamanho que tá da... Qual a altura, né? Que ela tá dentro da água. Você tem os limites, você vai... Você tá acostumado, tá ligado? Eu estava dizendo para vocês, então nós temos os pesômetros, que são os instrumentos, nós temos os toninhos laranja ali, são os pinos de deformação, isso a gente faz a leitura uma vez por mês, uma estação total, que ela tem que ser assim, a questão de milímetro, milésimo, tá? Você não pode ter o deslocamento desse aqui que a gente chama de talude deslizante, né? Já conseguiu para isso. Você tem aqui cananex, que a gente chama, que é drenante, né? Não pode ter isso encharcado, não pode. Então a gente não é aquele de chuva, se o negócio está, se você tem bolsas de água, você tem que explicar o que está acontecendo. Pode uma cananex da comida, isso não pode acontecer. Esses canaletas aí tem capacete, não pode. E o pessoal está roçando ele. Então, a gente, por exemplo, com esse rota, a gente ganha uma geral, a gente anda mesmo, uma vez por cada 15 dias, talvez não tem buraco. E aqui são as ombreiras, né? Esquerda aqui e direita, de terra. Então tem uma parte de terra aqui, e aí vocês estão vendo aqui, começa com concreto. Essa parte toda, o paredão todo é concreto compactado com rolo. Aqui é o concreto, terra de lá. Então a gente chama isso aqui de uma barragem aqui, uma barragem de concreto e terra. Ali onde desce com baixo. Isso aqui são os pinos, né? Fica medindo, tá com total. E lá dentro, a gente não vai poder descer na galeria de drenagem, eu sempre digo o seguinte, aqui ao longo da crista, 40 metros abaixo aqui, nós temos a galeria de drenagem, né? Então, o que acontece com a galeria de drenagem? Nessa galeria de drenagem nós temos 140 instrumentos, são os drenos, são medidos a cada 2 dias, tem os medidores triortogonais e alguns pesômetros também. Os medidores triortogonais eles servem para deformação e nós temos também os drenos de coluna, que a gente chama que é o quê? É o dreno que sai aqui, ó, dessa parede, tem contato com o reservatório para saber se está tendo movimentação. No total são 208 instrumentos. Bem, aqui então é a crista da barragem, vocês estão vendo, o reservatório está aí, está com uma cor boa, está com uma coloração bem. Vocês estão vendo ali, está boa, né? É bem característico também, vocês vão ver aqui o vencedor que está no pedaço. O que é Taboa? Taboa é uma ilha, é como se fosse uma ilha. A gente chama de Taboa, porque ela tem uma característica específica, né? Tem macrópolis, assim, parece mais caules e tal. E que elas vão desprendendo. Na época do desmatamento, não sei se vocês sabem, aqui foi feito desmatamento de área seria uma coisa também inédita, né? Em geral, você forma um reservatório sem fazer o desmatamento. Aqui foi feito desmatamento e resgate de toda a fauna. Então o que acontece? Nas áreas de pântano mesmo, na época, antes da formação do reservatório, você desmata e fica essa vegetação meio solta. Quando começa a encher o reservatório, elas vão se soltando, como se fossem placas. Vocês estão vendo aquilo lá? É uma vegetação completamente diferente? Aquilo lá é uma taboa que ficou 6 meses aqui em frente ao vertedor, que não atrapalhou, e que a gente amarrou. Pegamos o barco, arrastamos ela, está amarrada lá. Então fica lá, isso não tem nenhum problema. Causa problema de qualidade da água, é só uma questão estética. Porque se ela fica em frente ao vertedor e ela cai, o que acontece? Ela pode comprometer lá embaixo a bacia de separação, que já tem um problema, pode assojar a bacia de separação.
A gente tirou exatamente por isso. Porque a qualidade não interfere em nada. Então chegam várias. Elas ficam, dependendo do vento, elas vão pra lá, pra cá, hoje não tem praticamente nada. Mas aqui não dá pra ver não, tem umas ali atrás, tá? A gente sai de baixo e a gente consegue ver várias. Cara, muito amarrado. Vocês vão ver que tem uma ali, se não caiu ainda, tem uma ali no. A gente acha que o elevatóriozinho tá muito. Cadê o áudio? Olha o tamanho do elevatório. É que ele falou que dava água. Ele está me perguntando, aí certamente você vai explicar onde que a água entra, né? Muito acostumado a ficar no sol, né? Tô negão já, né? Só chega pra mim. É porque eu fico seco sem ir na Serra do Oceanário. Senão o pessoal me encontra. Você tá bronzeado, só na praia. Tá. Virei peão, né, meu? Bem, gente, aqui, em termos de operação, é aqui que tudo acontece. Tá? Vocês estão vendo uma entrada ali. Ali embaixo nós temos uma unidade hidráulica. Tá? Nós acionamos, aqui nós temos as comportas. Esses tubos amarelos que vocês estão vendo aí são 3 comportas que nós temos. Tá? Comporta 1 lá na frente, 2 e 3. Essas comportas estão em níveis diferentes. Então a 1 ela está mais próxima né, da superfície, a 2 no meio, a 3 mais embaixo. E tem uma quarta ali que vocês estão vendo que não tem pino, porque é uma operação diferente. Ela foi concebida para ser um descarregador de fundo, mas aí a gente largou de mão de querer mexer com esse negócio. Porque há muita controvérsia, tanto na área de qualidade quanto na área de estrutura. Porque na área de qualidade é o quê? Você imagina uma quantidade de lodo, porque por mais que a gente fez o desmatamento aqui, a vegetação rasteira ficou. Aí demorou muito para encher o reservatório, então você tem uma matéria em putrefação aqui. Se você descer com uma sonda aqui, por exemplo, você verifica que lá embaixo você tem uma condição, até ponto lá que você tem oxigênio, você está com uma área sem oxigênio, porque você tem putrefação. E se você coleta uma água lá de baixo, você sente o odor mesmo de gás sulfídrico. Quando você abre uma comporta mais embaixo, você sente, né? Você tem esse sentimento, o odor de H2S mesmo, que é a característica da putrefação que você tem nesse material lá embaixo. Então o que acontece? Por que foram feitas essas 3? Então esqueça a quarta, 1, 2 e 3. Por quê? O nível aqui ele pode variar, né? Então é a questão da quantidade de água. Então digamos que você tem abaixo muito nível. Se você tiver só uma comporta em nível só, você não consegue captar água para a população. Então você tem que fazer em níveis, imaginando que você vai ter variação desse nível. E em termos da qualidade, eu falei para vocês da inversão térmica. O que é inversão térmica? Onde você tem teoricamente, a melhor qualidade de água? Próximo à superfície. Né? E aí ela vai, teoricamente, piorando, vamos dizer assim. A inversão térmica que ela faz é como se você tivesse 3 camadas, vou aqui falando do econímio, esse troço. Aí o que acontece na inversão térmica? Dependendo da temperatura, você tem uma inversão dessas camadas. Digamos que acontecesse uma inversão da camada quando você está captando água para mandar para a éter. Tá? Então, ao invés de captar da 1, de repente, eu vou captar da 3. É para isso que foi concebido. Eu acho isso muito legal porque é o quê? Eu sempre digo, você não faz engenharia civil, isso é hidráulica, aliada a civil, né, que é a parte concreta, aliada a mecânica, que você define os equipamentos, mas tudo isso concebido em função do quê? Da qualidade da água que você tem. A biologia, a química, né, essa coisa toda. Então está tudo interligado isso aí. Né? Então nós temos essas 3 comportas, esse é o objetivo. Então a gente aciona as comportas. Aqui, é lógico, você tem a comporta aqui, na frente de cada comporta tem uma grade. Né? Porque você pode ter material, sobrenadante, material lá dentro que vai cair. E tem um guindaste, uma canseira, esse guindaste, que a gente usa para quê? Para retirar as grades, limpar as grades, né? Essa coisa, tá? E aquela gaiola que vocês estão vendo lá, eu desço pelo menos uma vez a cada 15 dias, 40 metros. Né? 40, 30, para poder verificar a condição das comportas.
que eu virei peão, tipo, você não acredita. Ó, eu queria só saber quem está entendendo o que é uma barragem e onde que a água está entrando. Então, isso daqui é, quando a gente estava vendo construir barragem, aquela torre que ficava lá em cima só. Torre de tomada d'água, chama. Torre de tomada d'água. Ó, a barragem está aqui e a torre está aqui na frente. Aqui é concreto armado. Aí o que acontece com essa torre? Ah, o que tinha aqui antes? Tinha um rio passando bem ali, ó. Então a primeira obra que foi feita aqui foi um canal de desvio, construiu. Aqui tem um corredor de concreto ali embaixo. O corredor é o que? É um cilindro, não é um cilindro. Não, é uma canaleta mesmo. Uma canaleta de 4 metros por 8, duas delas, né? Que o Tininho falou. Então, a primeira coisa que foi feita é esse canal de desvio de concreto. Uma galeria, né? Uma galeria. Tão grande que... E fez essa torre aqui. E aí desviou o rio ficou passando dentro dela. Enquanto construía a barragem. Enquanto construía a barragem. Então desvio. teve que fazer esse desvio. Uma das coisas, precisava ter água de qualidade lá na ETA, do ETAG, lá do João Leite, enquanto fazia a obra. Imagina uma obra de barragem, barro, lama, não sei o que. Então tinha que ter qualidade. Então a água tinha qualidade, ela passava aqui embaixo, saía lá no rio. O rio original era ali, mais ou menos onde é o vertedor. Desvirou ele para cá, fez toda a obra sem comprometer a qualidade. Foi uma das coisas ambientais também de destaque dessa obra. E depois, aqui, ó, essa torre, ela comunica com esse canal lá embaixo. Aí tem as entradas d'água. Então tem uma desse lado, né, Tininho? Uma desse lado, cada uma. Eu vou mostrar aqui para ele, para poder ter a captação em níveis diferentes, né? Porque, olha, tá vertendo hoje, por quê? Porque tá cheio o lago. Aí mais uns meses para frente, uns meses, umas semanas, não sei, alguns dias. Um mês no máximo. Vai parar de verter, não controla. Chega mais água, passa. O lago tá mais ou menos cheio, né? Aí vai descendo, aí chega lá setembro, nem imagina onde vai estar esse nível, né? Vai estar mais baixo. 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 Não, Então, Hoje ele está com 700 49,20 quase. em setembro 748? É por aí. Não dá para dizer. O ano passado, por que eu estou dizendo? Ele é muito jovem. Tá. Então, assim, a gente ainda está vendo, não dá para dizer. Mas no ano passado ele chegou em Mas assim, baixa 747,90. um metro e pouco. Baixa. 10. A A gente quer bater uma foto, Tininho, mas eu acho que é melhor. Não, daqui a pouco a gente vê. Onde que a gente faz um lugar? A maior do Centro-Oeste. A Altimus sabe, a Taigo tá. Oi? Mais ou menos essa porta aqui. Não, um pouco para baixo. Ela é... Quase nessa porta. Ela iria por gravidade. Eu penso que é 740. Penso que é por aí, A gente mudou a concepção de que é mais barato fazer dessa forma. Ao invés de você fazer uma água bruta, você faz isso, mas ali água tratada. Não, não tem nada a ver. Pessoal, ó. Vai explicar aqui essa parte. Bem, vocês estão vendo aquelas árvores lá onde vocês foram na estação de tratamento, né? Então nós temos uma adutora que está saindo, que está pronta já. Vocês estão vendo que ela é mais alta, obviamente, por conta disso, precisa de uma elevatória para jogar essa água lá. Então o que o Zé estava dizendo era exatamente isso. Você tem isso aqui, você tinha um canal de desvio. O canal de desvio do rio é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aquele chanfrado ali. Aqui é a galeria de desvio. Então eu tenho uma galeria de cá de 4 metros, outra de cá. Tá? Que ela é usada para desviar o rio. Se eu abrir a comporta do 64, a água sai ali. Aquilo lá é uma válvula dispersora, eu não vou entrar nesse método, não sou muito equipamento. Mas o que será o futuro então? Nós teremos aqui, você abre a comporta, tem uma tubulação de 2.000 milímetros, 2 metros que sai aqui, onde 2.500, 2,5 que sai aqui. Essa de 2 vai estar ligada ali na turbina, as duas turbinas, e a outra vai estar ligada em 3 bombas. Então eu tenho opção, eu tenho bomba com motor e tenho bomba com turbina. Tá? Vocês estão vendo aquela... Está sendo ali uma pista de skate, né? Pois é pra quê? Ali vai ser a minha bacia de dissipação da turbina. Então a turbina é muito boa, porque eu além de rodar minha bomba e precisar de energia elétrica,
eu não perco essa água. A água passa por ali, oxigenada, ela volta para o leito do rio. Então, não estou perdendo nada. Eu estou transformando energia hidráulica em energia mecânica. Então ali é onde tem aquele caminho ali, ele vai ser aberto para... Não, ali é a dissipação. Ela passa pela dissipadora, bate ali e vai embora, volta para o leito do então rio. ali é onde é pista aqui, ele vai, Ah, não, vai ter ele um vai ter canal todo um para conjunto continuar. ali, é uma bacia igual essa, uma bacia que a gente chama de bacia de dissipação. Entendeu? Certo. Mas Porque essa ela vai bacia ser de dissipação, ela é considerada... dimensionada, para quem fez engenharia civil, ela é dimensionada para isso. Dependendo da vazão que passa aqui, ela amortece ali. Porque se você não fizer ela adequadamente, ela pode, né? Ela pode, se o volume, é por isso que eu falo que se o volume dela diminuir, você pode fazer com que você comece a ter extravasamento dela, ela começa a erodir o cabo de julgante. Porque isso aqui tudo é dimensionado, tudo é estruturado, né? Você não pode ter um erro. Não, O que ela perguntou? não. Você tinha que ensinar o peixe a subir a escada. Mas não é isso não. Aqui foi estudado também a escada de peixe, todo mundo pergunta isso. Por mais que eu seja crítico à escada de peixe para achar que ela não é essência, ela mais nada, tudo bem. A questão aqui, gente, esse João Leite era o quê? Era ponte de qual rio? Meia ponte. Precisa dizer como é que é o meia ponte, né? Se o Zé nunca mostrou, né? A curvinha de oxigênio dissolvido lá é zero mesmo, né? Nem com a estação de tratamento de esgoto, que você sabe que ela não está distante, bem, você sabe. Então o que acontece? Você tem daqui até chegar no meia ponte 22 km. Você estruturar uma escada de peixe o mais eficiente que ela seja, é caro, né? E é questionável. Então você imagina uma comunidade igual essa aqui, de peixe. Tem tudo tipo de peixe, né? Muito peixe. Esse trecho aqui comparado a essa bacia não é nada. Você tem que imaginar o seguinte, a grande barreira que eu tenho desses peixes que estão aqui é exatamente o mesmo. É que você chegar assim, tem uma barreira que você vai morrer. Entendeu? Então quando foi feito o estudo de viabilidade econômica, sabe? Né? Você vê o seguinte, a perda que você tem aqui dessa comunidade, entendeu? Porque, inclusive, você não vê muito não, né? Trazendo um peixe que a gente subia aqui, entendeu? Porque tem a quantidade de peixe aqui para baixo, porque já em função dessa história de 50 anos de meu ponto, 35 anos de meu ponto, né? Que ele já acaba sendo de maneira natural. Então, por isso que foi feito a escada de peixe. Está protegendo os peixes de chegar no meio. Não vá para o meia ponte. Então, bem, não sei se tem mais alguma coisa. Aqui tem um vendedor Se central. você que passar aqui, vocês, tem é coisa muito pior pra você lá embaixo. Segura onde? Fica aqui. O que foi que eles fizeram? Julio, Natália, sai da sombra. agora vai lá, Diogo. Se toda a caixa d'água tem que lavar, cada 6 meses. Fica uma caixa d'água. Quanto tempo vocês estão pensando? É. Nem